Amém? Uma vez mais, saúdo a cada um, saúdo também aqueles que nos acompanharão através desta gravação, pela internet, ao redor do mundo. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Cristo ressuscitou. Amém. Vamos abrir então abrir e ler em Apocalipse capítulo 5, do versículo 4 ao 6, que diz assim: E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Repara, ninguém fora achado digno de abrir o livro, de ler o livro, ou sequer de olhar para ele. Veja. E disse-me um dos anciãos: Não chores. Amém, igreja? Amém. Não chora. Amém. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, regozijamos e damos graças, Senhor, manifestamos através da nossa presença e do sentimento dos nossos corações que Tu conheces e tem sido expresso através do louvor, mas agora também em oração, prostrados perante Ti, Senhor, nós derramamos a nossa súplica, pedindo, Senhor, que Te compadeças de nós e nos aceites em Tua presença. Pois vimos a Ti, Senhor, não pelas nossas obras ou pelo nosso bom homem, ou boa mulher, ou bom jovem, ou boa criança que possamos ser. A Tua palavra diz que todos fomos formados em iniquidade. Todos nascemos a falar mentira. Todos nascemos na indignidade aos Teus olhos. Mas graças a Ti, Pai, pelo grande amor com que nos amaste, Tu, Senhor, riquíssimo em misericórdia, nos lavaste com o Teu sangue, Te propuseste, Senhor, descer do Teu trono, fazer para Ti um corpo à nossa imagem e semelhança, e oferecer esse corpo em sacrifício, em dádiva agradável a Deus. Ninguém mais, Senhor, por muito santo que viva, por muita riqueza que possa ter, por muita intelectualidade que possa possuir, era sequer digno de olhar para o livro dos nomes, muito mais torná-los agradáveis aos Teus olhos. Mas Tu, Senhor, por amor a nós, por amor do Teu nome, vieste nesse corpo e o entregaste para Tu mesmo mostrares que Tu cumprias a Tua palavra. E Tu requereste um cordeiro. E Tu mesmo Te fizeste um cordeiro. E nos conquistaste da morte para a vida. Nos trouxeste de volta a Ti. Amém. Que isso não seja esquecido nunca em nós, Senhor. Não somos nem de nós mesmos. Somos posse Tua. Porque Tu nos compraste com o Teu sangue. Não temos vida em nós mesmos. Não tínhamos vida em nós mesmos. A Tua vida que Tu reconquistaste. Tu disseste: eu a dou, mas eu a voltarei a tomar. Tenho poder para isso. E assim aconteceu. E é essa vida reconquistada, eterna, que não mais morrerá,
não mais será dada em sacrifício. Essa vida, Senhor, Tu a colocaste em nós e a tens alimentado pela Tua palavra. Pai, abençoa-nos nesta manhã. Alimenta-nos, Senhor, um pouco mais. Toma, Senhor, estes humildes apontamentos e estas escrituras, Senhor, e tudo aquilo que tem sido colocado e ordenado para ser falado, Senhor, será de nenhum efeito para nós se o Teu Espírito Santo não vivificar esta palavra. Então, Pai, seja o Teu Espírito Santo a vir tomá-la agora e a colocá-la na Tua ordem, Senhor. E especialmente a colocar em ordem em cada coração. Se toma por isso, Senhor, estes humildes lábios, e esta humilde voz, e este humilde tabernáculo, Senhor. E a cada um de nós aqui, Pai, pois estamos colocados humildemente na ordem de adoração para a Tua honra e glória. Então, Senhor, toma todo o controle e abençoa-nos, Pai. E que desde agora não sejamos mais nós, mas Cristo em nós, a esperança da glória, sendo manifesta aos olhos. Abençoa aqueles, Senhor, que Te receberão através desta gravação. Senhor, que não seja em vão, que não seja algo inerte ou sem nenhum significado, mas que efetivamente o Teu Espírito Santo produza vida igualmente nesses corações, onde quer que estejam, Senhor. Mas Tu sabes os que são Teus, e Senhor, Tu sabes como fazer chegar-lhes o maná da hora, que tem estado escondido, mas desde agora tem sido revelado. Senhor, recebe toda a honra e glória, pois para isso estamos aqui e pedimos todas as coisas de acordo com o Teu plano. Pedimos em nome de Jesus Cristo. E Ele disse que tudo o que pedíssemos em Seu nome ao Pai nos seria dado para a glória e honra do Teu nome. Assim fazemos pela fé em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podem sentar. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Que não seja apenas mais uma comemoração, mais uma Páscoa, mais algo que nós nos sentimos no dever de fazer. As coisas com Deus não devem ser tomadas por dever. Jesus não foi ao Calvário por dever. Ele foi ao Calvário por amor. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso por nós. Ele foi porque Ele nos ama. Então o que nós devemos fazer a Deus porque o amamos. Deve ser feito em amor. Poderá ser para nós uma coisa singela, sem importância. Mas isso é aos nossos olhos. Porque os nossos olhos têm uma característica de grandeza que é diferente da de Deus. Por isso, aos nossos olhos, Deus se apresentou em simplicidade. Mas lembrem-se, quando Simeão viu aquele bebé lá no templo, ele não olhou aquele bebé com os olhos naturais. Porque ele disse: agora, Senhor, podes recolher o teu servo, porque os meus olhos viram a tua glória. Repare numa coisinha assim, embrulhada nos panos, no colo de uma mulher que provocava murmúrios na praça, quando passava. Mas repare, aquele homem, né, olhou com os olhos diferentes, viu Deus na sua glória. Por isso, muitas vezes o singelo dos nossos corações é grande aos olhos de Deus quando é na sinceridade do coração. E era isso que eu apelava nesta manhã, que não houvesse tradição apenas nos nossos corações. Hoje especialmente, né, tem que haver determinada situação, determinado acontecimento, as coisas têm que ser feitas de determinada maneira, porque é Páscoa.
Não, nós hoje temos que vir à igreja e ser alimentados pelo Espírito Santo como nos outros dias em que vimos aqui. Agora, hoje comemoramos, relembramos, é um memorial. Jesus disse, fazei-o em memória de mim. Você diz, não, isso é na ceia. Não, Jesus disse que tudo, não é? Tudo o que lhe diz respeito passaria a ser um memorial. Repare, ele estava ali como um memorial do Cordeiro que Deus sacrificou lá no Éden, quando o pecado apareceu no Éden. Ele teve que ser tirado fora. E para que o pecado fosse tirado, sangue teve que ser derramado. E quando Caim olhou isso com os olhos naturais, foi buscar um sacrifício que fosse agradável a Deus, de acordo com o que os olhos dele tinham por extraordinário, por celestial. E ele trouxe, o irmão Brana diz, o melhor da terra. Abel, olhou Deus em simplicidade, mas com um outro tipo de olhar, não é? Nós hoje podemos dizer, com os mesmos olhos, Abel viu o que Simeão viu, ou ao contrário, Simeão viu o que Abel viu. E repare, tem tão pouco a ver com os olhos naturais, que na mesma altura, Ana, uma mulher já praticamente cega, viu, com os mesmos olhos que Simeão viu, ela viu a glória de Deus também. Ela viu que a redenção de Israel estava ali. E não tinha nada a ver com os olhos naturais, porque ela era cega. E ela, repare, não foi conduzida por ninguém àquele acontecimento, àquela ocorrência. Mas ela não vinha firmada nos seus olhos naturais. Ela vinha a ser guiada por um Espírito. E só o Espírito de Deus conduz alguém aos pés de Deus, à palavra de Deus. Repare, o nascimento de Jesus Cristo foi a mensagem de Deus para aquela hora. Aquele menino era a mensagem da hora. Por isso, quando João Batista ouviu, João Batista, o profeta, entendeu a palavra da hora e manifestou-a. Certo? Amém. Portanto, que possamos vir nessa singeleza de coração, como a Escritura diz e nós repetimos muitas vezes, e que possamos fazê-lo com o verdadeiro significado, entendendo aquilo que estamos a dizer, que nós possamos estar aqui nesta manhã e os santos ao redor do mundo em espírito e em verdade. Repare, a Páscoa não é hoje, não é? Mas como no Natal, nós não estamos na expectativa de uma data. Sabemos que a religião organizada tem a sua expectativa nessa data. Se guarda para aquelas festas, cumpre todos os rituais, tem vestes próprias, mantos próprios, tem tudo isso. Não é? Essa não é a nossa natureza. Não é? Nós vimos adorar a Deus em espírito e em verdade. A nossa vestimenta é a natureza do Espírito que está em nós. E a natureza do Espírito que está em nós, hoje, se realmente somos cristãos, estamos redimidos pelo sangue, é a mesma natureza que estava lá no Cordeiro. Repare, o profeta explicou isso. Não é? O profeta explicou isso. Quando, no Antigo Testamento, eles iam a Deus em busca de redenção, em busca do perdão, eles levavam o Cordeiro, sacrificavam-no ali e colocavam as suas mãos sobre o animal, enquanto ele se esperneava e estremecia, a vida lhe saía e o pecador considerava-se redimido através daquela sensação. Não é? Era um ato, eles tomavam para si uma natureza.
Não é? Quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, nós tomamos a natureza do Cordeiro de Deus. Você diz, pronto, então aí não estremecemos. Não, se estávamos nele na cruz, estremecemos também. Sentimos-nos esvair também. Sentimos a vida sair de nós. Qual? Aquela vida mundana, conspurcada. Certo? Essa vai saindo. E é uma luta. É uma luta. Não julguem que é fácil. Ninguém venha dizer que é fácil. Não é fácil. É uma luta, é um combate. Porque é um combate entre a vida e a morte. Não é? O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Certo? Mas a determinada altura ouvimos uma voz que disse: está consumado. Está feito. Não há mais nada a fazer. Então nós também não temos mais nada a fazer. O que tinha que ser feito foi feito. O que tinha que ser pago foi pago. Não temos promessas para pagar. Não temos sacrifícios para entregar a Deus. Que não seja esse mesmo, de deixar que o Espírito Santo arranque de nós essa natureza com a qual nascemos, mas que hoje entendemos nunca foi nossa. Porque, como cristãos, devemos reconhecer que nunca foi propósito de Deus ter acontecido, termos vindo ao mundo da forma em que viemos. Esse não era o propósito de Deus. Mas porque Deus nos amou, agora eu estou mais tranquilo, porque pronto, a partir de agora Deus me ama. Se Deus nunca nos tivesse amado, nós nunca teríamos sido redimidos. Nunca teríamos dado conta na nossa vida do plano de Deus para nós. E continuaríamos mergulhados em trevas, julgando estar na luz. Lembrem-se, a mensagem de Deus. Repare, nós acabamos de ler. O Cordeiro tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Nós sabemos que isto são os 7 mensageiros às 7 eras. Não é? Repare, sem essa misericórdia, nós permaneceríamos em trevas, julgando estar na luz. Lembrem-se, o que é que diz o Espírito exatamente à era na qual fomos colocados aqui? Repare, eu já não quero dizer na qual vivemos, porque a noiva hoje já não vive em Laodiceia. Alô? A noiva não vive em Laodiceia. O espírito de Laodiceia hoje não influencia a noiva, não guia a noiva, ela é guiada pelo espírito de vitória. Ela é guiada pelo espírito que se levantou ao terceiro dia e disse: quem procurais? Ele não está aqui. Ele cumpriu aquilo que ele falou. Ele levantou-se, ele vive novamente, ele está vivo. E hoje vive em nós. Então esse é o espírito de vida. Amém? Esse é o espírito de vida que vive hoje em nós. E que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora reparem, quando a Bíblia diz que nos últimos dias, nos quais nós estamos a viver, haveria um tempo em que não seria dia nem noite, mas haveria uma pequena luz, não é? Nós olhamos o dia e vemos, há uma parte do dia em que já não é dia nem noite, não é? Chamamos-lhe aurora ou lusco-fusco, não é? Assim um entardecer, já não é completamente nenhuma coisa nem outra. E Deus disse, nesse tempo haveria luz. E essa luz é a luz que está na noiva hoje, na igreja de Jesus Cristo, na igreja que ressuscitou com Ele, lá naquela manhã de Páscoa. Porque é a luz de Deus continuando a viver em corpos humanos. Como Deus viveu num corpo, hoje Deus vive repartido em corpos humanos, em templos, que todos juntos fazem um corpo.
Não é? Portanto, eu não estou sozinho. Certo? Eu faço parte de um corpo que está espalhado ao redor do mundo. Não é? É como fazer um puzzle. Não sei se vocês já viram. Tem revistas e jornais que muitas vezes trazem esse passatempo. Aquilo só tem pontos. E diz, agora liga os pontos, que é para ver qual é a figura que está lá. Já viu esse passatempo? Não é? E até para nós sabermos os pontos a seguir, eles põem o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4, 5, 6, e nós vamos seguindo ali. E aquilo vai fazendo uma imagem. E se hoje fizéssemos isso, se tivéssemos a hipótese de fazer isso ao redor do mundo, nós íamos unir os pontos e no final apareceria a minha figura. Eu estaria ali, vocês iriam ver que era eu, não é? Claro que não. Jesus Cristo iria ser a figura que iria aparecer, desenhada ao redor do mundo, unidos os pontos do seu corpo, ia dar Jesus Cristo, como lá no monte pôr do sol. Ali apareceu só a cabeça. E, repare, no princípio, o que é que o profeta disse? Eram 7 anjos. 7 anjos estavam ali e formaram aquilo. Quem viu de longe, viu uma nuvem. Não havia, no princípio, conhecimento do que aquilo era. Era apenas a união de alguns pontos. Não é? Mas o corpo está a ser formado. Não é? Continuam a acrescentar-se pontos, a unir pontos. Quando o último traço chegar ao último ponto, o corpo está completo, o rapto acontece. Essa é a mensagem da hora. Esse é o que nós viemos buscar quando viemos a Cristo. Eu julguei que foi quando eu entrei na igreja. Não, a mensagem depois veio dizer que não. Você veio à igreja receber a revelação de Jesus Cristo em simplicidade. Não é nada de complicado, não é nada de difícil, é tudo simples. É só ir aprendendo, é só ir alimentando, não é? Repare, a criancinha quando nasce, ela tem o estômago preparado para uma determinada qualidade e quantidade de comida. Mas depois o bebezinho vai crescendo. E conforme ele vai crescendo, ele vai querendo mais e mais e mais e mais. Não é? Agora, se for dar umas tripas à moda do Porto a um recém-nascido, ele não vai aguentar. Não é? Claro que não. Agora, se for dar aquela papinha do recém-nascido a um homem que trabalha 8 horas por dia e vai e vem a pé para casa e faz todo o tipo de vida, chega à casa e ainda vai para o quintal tratar das suas pencas, dos seus feijões, do seu tomateiro, do seu pomar, não é? Colher alguma fruta, para as crianças levarem no dia seguinte para a escola, ele vai precisar de muito mais do que isso. Essa é a mesma relação com o alimento espiritual. Conforme vamos crescendo, vamos precisando de mais, de mais, de mais. E isso nos leva à revelação do próprio Deus, em Jesus Cristo. Por isso a Escritura diz, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados. Porquê? Porque no que toca a pecados, ele resolveu o problema, ele disse, está consumado. E para provar que isso foi verdade, ele foi levantado ao 3º dia, porque estava escrito, não deixará a sua alma do Hades, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. O profeta Davi viu isso e escreveu isso. O profeta Jó viu isso e escreveu isso. Amém? Ele se levantará. O meu Redentor vive. Não é viveu nem viverá. Ele disse, o meu Redentor vive. Portanto, ele viu Páscoa. Ele viu Páscoa. Com os mesmos olhos que Simeão olhou para aquele bebê e viu Páscoa. Com os mesmos olhos que Ana, cega naturalmente, olhou e viu a redenção de Israel. Esses são os olhos que têm que estar em nós hoje,
para olhar a mensagem e saber que não é bramismo, não é homem, não é seguir uma teologia qualquer, por isso Deus pegou nele em simplicidade e mal escrevia o seu nome. Não havia nada de teologia, nem de intelecto, nem de sabedoria humana, de qualquer que fosse, não é? Hoje os críticos pegam até nessas trocas e nessas dificuldades de articulação e de gramática para enviar setas, não é? Contra, tentando encontrar incautos, não é? Que no YouTube, na internet, aqui, ali e acolá, olham, é só por curiosidade no princípio, claro, mas olha que quem vai à guerra por curiosidade pode levar com uma flecha nos ombros, não é? Pode levar um tiro, pode levar com um cavalo em cima, e no entanto não ia à guerra, só foi por curiosidade, não é? A curiosidade tem levado muitas almas para o inferno. Não, eu só vou lá por curiosidade. Pois olha, eu não tenho nenhuma. Não estou nem um pouco preocupado com o que os críticos dizem. Está a entender? Porque foi por causa da curiosidade de Eva que a morte entrou na natureza. Ela não era má pessoa. Não. Ela só teve ali um portátil, ou um telemóvel, ou um iPad à disposição, onde ela pôde ver um crítico. E aceitou. Pelo menos essa crítica trouxe alguma dúvida. Mas será, afinal, quem é o profeta? Foi aquele que me disse para fazer assim? Ou é este que chega e que me diz, não, mas aquele profeta não queria dizer isso. Olha, ele até trocou aqui, e trocou ali, e troca acolá, e o raciocínio começa a pensar, mas afinal, quer dizer, de que lado está a verdade? Onde é que está? Está a ver? Não, eu só vou por curiosidade, não. Eu vou lá ao site tal, ou ouvir o fulano de tal, ou aqui, ou acolá. Não, eu sou da mensagem. Não, eu sou da mensagem. Então alimente-se da mensagem. É da mensagem, irmão? É da mensagem? Então tem aqui mais uma mensagem. Não precisa ir para o YouTube. Está aqui. Quer ouvir o profeta? Isto tem uma fita. Tem uma gravação. Não precisa de ir ouvir o que os outros dizem. Ouça o que o próprio Deus diz. Ah, sim, mas eu posso ouvir o Deus através de outras. Então não diga cada mensagem. Porque quando Jesus Cristo veio, os da mensagem estiveram ali até à cruz. E na manhã da ressurreição, a mensagem estava lá. Não estava aos pés de Herodes, a ouvir o que é que Herodes tinha a dizer acerca daquela tumba vazia. Não, eles foram lá, os de Emaús, não é? Os de Emaús, quando ouviram a mensagem da hora, repare, eles eram da mensagem. No entanto, do dia para a noite, a mensagem mudou um pouco. Deus acrescentou algo mais. Porque, repare, enquanto a Escritura não é provada, ela é uma declaração. Está a ver? O que diferencia a Bíblia dos outros livros teológicos é que cada jota, cada til, Deus tem provado que é a verdade. Por isso não me escandaliza que Deus, ao longo das 7 eras, tenha sempre acrescentado algo mais. E não me escandaliza que no ministério profético, muitos dizem, repare, muitos dos críticos dizem, não, mas vocês, quer dizer, então ele era um batista, e depois vem, porque vocês batistas, vós metodistas, deixai isso, fazei assim, contra o sistema, mas afinal, quer dizer, foi o sistema onde ele nasceu, sim, e daí? Eu também nasci de ato sexual e depois dei conta que isso era pecado aos olhos de Deus. E tive que nascer de novo. Certo? E eu também, sendo batista,
não é? Quando deu conta, porque essa aqui é a questão. Quando ele deu conta que a doutrina batista estava a fugir da Escritura, ele colocou a questão ao líder da igreja. Olha, a doutrina está a fugir da Escritura. E foi ameaçado de lhe ser tirado o cartão, de ser lançado fora, e ele teve que escolher entre o carreirismo, não é? A carreira na igreja, ou a vontade de Deus, e ele escolheu a vontade de Deus. E essa é a mesma questão que nos é colocada hoje. Essa é a mesma questão. É por isso que nós vemos hoje pessoas na mensagem a sair da mensagem e a serem contra a mensagem, sim, porque elas tiveram que escolher. Paulo disse, se saíram do meio de vós é porque nunca foram dos vossos. Nunca foram dos vossos. Portanto, eu estou firmado naquilo que Deus diz, que Deus tem revelado. E para mim não tem dúvidas hoje, não é, que a mensagem que nos foi enviada nestes últimos dias é o assim diz o Senhor. Está provado. Repara, até os críticos aceitam, mas como Satanás com Eva, em certos pontos. Sim, aqui está certo, mas aqui... Sim, mas... E o profeta diz, quando você ouvir, sim, mas... Se não vem de Deus. Porque em Deus a Bíblia diz é sim ou não. Não há mas. Olha, mas isto é errado. Mas Deus é misericordioso. Eu peco à vontade, faço, transgrido e Deus é misericordioso. Repare, quando eu tenho consciência do pecado, eu tenho que saber que é pecado. E não é por ser eu que deixa de ser pecado. Porque quando Satanás chegou junto do nosso Senhor, ele disse, sim, mas tu tens poder para fazer desta maneira. E ele sabia que essa, embora fosse escriturística, não era a vontade de Deus para ele, para aquele dia. E ele disse, não, eu não saio daquilo que Deus me determinou fazer. Não é? Satanás vem e diz, sim, mas não estás coberto pelo sangue. Portanto, podes fazer. Foi o que ele fez com Jesus. Sim, mas não está escrito, lança-te daqui abaixo, porque aos teus anjos têm dado ordens para que tu não tropeces com o teu pé em pedra. Transforma estas pedras em pão. Sim, não está escrito. Tu tens poder para fazer tudo isso. Não estás coberto pelo sangue. Não és o Filho de Deus. E muitos se deixam iludir assim, nessa mensagem da hora, entre aspas. Porque é uma mensagem da hora. Satanás tem uma mensagem da hora também. E como ele fez com Eva, pegou nas palavras de Deus e torceu-as um pouquinho no entendimento dela, ele faz isso hoje com a segunda Eva. Porque a noiva é a segunda Eva. Jesus Cristo é o segundo Adão, que veio redimir o primeiro. Não é? E portanto a Eva que caiu lá do Éden foi redimida agora na cruz. Mas ele tenta pegar na mensagem da hora, não é? E interpretá-la um pouquinho. Sim, mas olha, ele também disse que os sistemas, que o mundo ia acabar em 1977 e por aí adiante. Há coisas que são famosas, não é? Não vamos estar agora aqui a propagandear isso, nem a distorcer aquilo que é a mensagem da hora, porque é isso realmente que se projeta, é distorcer o que é a mensagem da hora, não é? Não nos deixemos iludir. É por isso que é preciso ter cuidado com aquilo que se vai ouvir, com aquilo que se vai consultar, vai ao site tal, vai ao site tal, vai ao site tal. Não, mas eu estou firme. Está firme? Então vá ao site da mensagem, leia a mensagem. Ouça a mensagem. Não é só a nossa igreja que grava serviços. Há muitas igrejas da mensagem ao redor do mundo a fazer isso. Há até igrejas que fazem melhor do que nós, têm o serviço em direto. Para que é que vai ouvir então o que diz o site A, o site B, o site... Não,
que ele é um crítico. Sim, mas saiba que está a ouvir uma pregação crítica da mensagem. Temos que saber isso, irmãos. E Cristo não morreu em vão. Cristo não morreu pelos críticos, pelos incrédulos. Cristo morreu pelos filhos e filhas de Deus. Amém? Isso é Páscoa. Páscoa foi instituída por Deus como recordação da passagem e da libertação de Israel da escravidão do Egito. Amém? No Novo Testamento é a comemoração da passagem da morte para a completa libertação, ou seja, para a vida. Na primeira instituição da Páscoa, Deus ordenou o sacrifício de um cordeiro. Amém? Está ali. Êxodo 12:5. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula. Está a ver? Eu vou levar este que está-lhe a cair o pelo. Não vai dar para fazer tapetes. Vai este para a igreja, em oferta. Os profetas depois, a seguir, falaram disso. Deus veio dizer, olha, mas eu requeri algum sacrifício de ti, eu requeri alguma coisa. Então porquê é que me trazes o coxo, o vesgo, ou este, ou aquele? O que é? Mas será que eu preciso disso? É uma questão de sinceridade, é uma questão de adoração. Não é? Certo? Trazer o melhor para Deus, dar o melhor de Deus. Não é? Graças a Deus a minha esposa desistiu já. Que ela muitas vezes me dizia, olha, mas fala mais devagar, porque tu cansas, porque assim, eu não estou nem preocupado com isso. Ela fazia isso num bom sentido, eu sei, num bom espírito, preocupada comigo, não é? Repara, eu depois vinha passar por uma enfermidade, mas mesmo assim eu clamava a Deus, Senhor, tira-me daqui, porque o meu lugar não é aqui. Eu preciso estar no meu lugar, esse é o meu ministério, esse é o propósito. Ou então Deus tinha-me recolhido, mas os próprios médicos, esse é um testemunho que eu tenho para dar, com o testemunho da minha esposa, os meus médicos assistentes disseram-me assim, olha, você tem alguém a cuidar de si, graças a Deus que eu tenho. Agora eu quero honrar isso. E a forma que eu tenho de o fazer é dar o meu melhor. O meu melhor, eu não estou preocupado se transpiro, se me canta, eu depois vou ter tempo de descansar. Todos os outros dias vou ter tempo de o fazer. Também não estou em representação, é a minha natureza, é assim. Há pregadores mais tranquilos, mais sossegados, mais ordenados. Eu entendo isso. Há outros que são piores do que eu. Eles vão quase até ao teto na pregação. Eles fazem assim. É a natureza de cada um. Não é isso que está em causa. O que está em causa é aquilo que sai. Jesus falou nisso. O que interessa é aquilo que sai da boca do homem, porque isso provém do coração. E, portanto, é em sinceridade, nos asmos de Deus. Nós somos os asmos de Deus. A Bíblia fala isso. Certo? Então é nesse espírito, é nessa condição que nós temos que vir a Deus. Em sinceridade. Não por obrigação. Pá, hoje, hoje, ao domingo de manhã é que temos sono, é ou não? Ao domingo de manhã é que o relógio anda rápido, é ou não? Claro. Sabe porquê? Porque há uma atmosfera à volta. Há uma atmosfera à volta. Temos que saber isso. Um cordeiro ou cabrito sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E depois, Deus mudou o seu requerimento. Deus no princípio pediu isto e depois pediu outra coisa qualquer. Não, Deus apenas fala a mensagem da hora. E quando Jesus veio, João o viu como? Como o Sinédrio o viu? Não, ele disse, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É especial esse. Tem uma característica muito especial. Esse tira, o outro não tirava. Todos os anos eles iam repetir.
Hoje nós não precisamos do Cristo na era de Laodiceia. Teve que haver um Cristo na era de Éfeso, na era de Esmirna, na era de Pérgamo, na era de Tiatira, na era de... para que em cada era fosse feito sacrifício. Não, isso foi o sangue dos bodes. Mas quando Deus enviou o seu cordeiro provido para o sacrifício, esse foi único e suficiente para tirar todo o pecado do mundo. E tirar significa vencer. Certo? Repare, eu agora se for ali à raiz desta planta e a cortar, ela vai durante mais algum tempo ainda continuar aqui, mas ela deixou de ter vida nela mesma. E ela vai começar a desfazer-se. Certo? Nunca mais ela vai voltar a viver. Isso foi o que Cristo fez em nós, fez com o pecado em nós, quando se entregou na cruz. Deu-nos condição para que o pecado nunca mais tivesse autoridade sobre nós. Podemos dizer graças a Deus por isso. Eis o Cordeiro de Deus. Portanto, repare, o tempo passou, as eras passaram, veio o dilúvio, arrebatou Enoque, veio o dilúvio, veio Moisés, veio Josué, vieram os juízes, vieram os profetas e tal, não é? E tudo foi continuando debaixo do mesmo sacrifício primitivo. Mas repara, pela boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a lei. Simeão viu, Ana viu, João Batista viu. Eis o Cordeiro de Deus, eis a redenção de Israel. E mais tarde Paulo vem e diz, aquele, não é, ficou aceito e comprovado perante todos. Aquele que revelou o Evangelho aos judeus, foi o mesmo que me revelou o Evangelho a mim. Não foi homem algum, não foi o Sinédrio, não foi Gamaliel, não foi nenhuma enciclopédia, não foi nenhum site do YouTube ou da internet, não foi no WhatsApp, não foi nada disso. Foi a coluna de fogo que está aí pendurada. A mesma coluna de fogo que guiou Israel no Egito, guiou-me a mim em Damasco. E me levou ao deserto e falou comigo e me revelou todo o plano de Deus e agora me fez apóstolo aos gentios. E portanto, se Deus fez apóstolo, Pedro apóstolo aos judeus, Deus fez Paulo apóstolo aos gentios. Portanto, o mesmo Deus, o mesmo Senhor Jesus Cristo, não é, que viveu e conviveu no meio deles, é o mesmo Senhor Jesus Cristo que hoje vive no meio de nós. Amém, Jesus? Amém? E Deus prova a sua palavra. Como diz o profeta, Deus é o seu próprio intérprete. Amém? Como lemos em Apocalipse 5:6. E olhei, e eis que estava no meio do trono. Repara, já as eras passaram. O capítulo 5 já está passada as eras gentias. João, um tipo da noiva, já subiu. Certo? Mas Deus aperfeiçoa mais uma vez, revela um pouco mais a mensagem da hora. E nós vemos o quê? Deus em continuidade. Mostre-me um lugar onde Deus tenha mudado. Algo que quebre completamente, que não mostre Deus em continuidade como o profeta falou. Certo? Olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos um cordeiro que havia sido morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos às 7 igrejas. Está ali, está certo? Está ali, os 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Amém? Então, para os cristãos, Páscoa é o significado da ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição para a vida eterna. Ai não, Páscoa tem que ter um anho na mesa, por amor de Deus. Quer dizer. A Páscoa tem que ter um cabrito. Está na Escritura. Não há Páscoa sem cabrito. Páscoa que é Páscoa, está na Escritura. Não é?
Eu não tenho, mas eu vou comprar, fico a dever, pago no fim do mês, porque tenho que ter cabrito. Páscoa tem que ter cabrito. Senta-te aí, um palmo da mesa, que é para sair lá, resbés, sem levantar a mesa. Não é? Tem que ter. Páscoa, não é? Tem que ter. Uma nova vida de amor com Deus é a Páscoa cristã dos nossos dias. Amém, Jesus? Mensagem ao nascer do sol, o profeta diz agora, essa é a maior semana da história. Repare, não é o Natal? Bem, o profeta não fala assim do Natal, embora o Natal tenha sido o princípio da manifestação da Páscoa. Mas o profeta diz, na Páscoa, é a maior semana da história, a maior celebração de todos os tempos. Esta Páscoa foi quando ele provou o que tinha dito. Amém? Os homens podem dizer coisas, mas contudo não é exatamente, não é? Pode-se crer completamente até ser provado que é verdade. E como Deus que disse, provai todas as coisas, retendo o que é bom, ele não lhe ia dizer para fazer uma coisa que ele mesmo não fizesse. Assim, ele provou quem era este que morreu pelo nosso pecado. Está a ver? É por isso que a Páscoa é tão importante. Certo? Tinha que haver qualquer coisa que a distinguisse. Não é? No Natal não foi vencido o pecado. Certo? Aí nasceu o Filho de Deus. Deus feito carne. Mas na Páscoa o pecado foi vencido. Nós fomos redimidos pela morte do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Amém? Mensagem no selo da Páscoa. É um selo diferente do que compramos com o nosso dinheiro, como um selo para ir nas cartas para penso eu, para a Associação de Tuberculose, ou como lhe chamam. Esses selos que entregam de caridade aí na rua, põe na lapela e dá X para... Não é esse o selo. Não é? Eu penso que este selo é um selo um pouco diferente. E sendo que essa Páscoa é o maior dia do ano para nós cristãos, que afirmamos ser filhos de Deus, certo? Eu quero tentar entrar nisso e ver como devíamos ter companheirismo com esta grande coisa que Cristo fez por nós. Amém? Vejamos, Deus sabia que o homem cairia, embora ele não o fizesse cair. Deus sabia que o homem se perderia, embora ele não quisesse que ninguém se perdesse, etc. Mas para que os grandes atributos de Deus pudessem ser manifestos a todos os homens, que ele pudesse ser Redentor, Salvador e assim por diante, o homem tinha que cair. A queda estava nele. Mas estava em Deus. Olha que coisa bonita que o profeta diz. Não é? A queda estava no homem, mas estava em Deus redimir o homem novamente. Estava em Deus já. Estava nele ser Redentor. Portanto, ele disse, ok, eu sei que ele vai cair, mas eu estou cá. Não se preocupem com isso. Não é por isso que eles vão deixar de ser meus filhos, minhas filhas. Satanás não os vai... por isso é que Jesus disse, de todos aqueles que tu me deste, nenhum se perdeu. Senão aquele de quem estava escrito que se perderia. Certo? Estava escrito. E, portanto, a Escritura tem que se cumprir para os que se salvam, para os que se perdem. Amém? Agora, um cordeiro que estava assentado sobre o trono e que de repente aparece e toma o livro da mão direita daquele que estava assentado sobre o trono. Lembre-se, o cordeiro é Cristo. Amém? Ele vem ensanguentado, não é? O cordeiro é Cristo. E o profeta até põe assim uma questão, não é? Porque é que quando João olhou, viu os anciãos, viu toda a glória ao redor do trono, viu o trono e não viu Cristo. Não viu o Cordeiro. O profeta diz, porque ele estava assentado no trono.
Percebe? Não há dois nem três. Ele estava lá, ele é de lá, ele é o lugar, esse é o lugar dele. Não é? Ele disse, quem abrir a sua porta, eu entrarei, cearei com ele à mesa, ele comigo, e lhe permitirei que se assente comigo no meu trono, como eu me assentei com o meu Pai no trono. Não é? Está a ver? Eu e o Pai somos um, quem vê a mim, vê o Pai. Amém? Dá para entender? Eu oro que o Espírito Santo torne isso claro, tire toda a dúvida a esse respeito dos nossos corações. Amém? Portanto, Deus não pode mudar um Cordeiro Redentor exatamente como o primeiro Cordeiro do Éden. E redimir é o quê? Qualquer coisa que é redimida é algo que foi perdido. E então é trazido de volta. Certo? E o que é que Ele nos trouxe de volta? Tudo o que tínhamos perdido no princípio. Adão e Eva foram o quê? Expulsos do Éden. Foram colocados lá os querubins com espadas flamejantes. Não é? O que é a espada na Bíblia? É a palavra de Deus. Não é? Portanto, para voltar a entrar no Éden tem que passar pela palavra. Não pela teologia, ou pela doutrina, tem que passar pela palavra de Deus. Não é? Para que ninguém mais voltasse do mundo a entrar diretamente para lá. Não pode fazê-lo. Tem que passar pelo querubim que tem a palavra. Amém? Isto é extraordinário. Deus riquíssimo em misericórdia. Muitas vezes nos questionamos porque a mensagem não é ouvida. Porque não a vemos posta em prática. Certo, não é? Mas não é bem assim. A mensagem é ouvida. A questão fundamental tem antes a ver com predestinação. E por isso também com redenção. Porque só os predestinados são redimidos. Certo? Ou seja, trazidos de volta. Só aqueles que estavam na mente de Deus desde antes da fundação do mundo podem ter andado e andar por onde andarem. Eles vão de volta a Deus. Certo? Nenhum se perderá daqueles que me deste. Amém? Quando Jesus disse a Nicodemos que sem nascer de novo não veria o reino, o profeta de Deus disse que isso significava receber, entender. Ou seja, crer e pôr em ação. Certo? Vejamos um exemplo. Marcos, capítulo 6, versículos 14, 16 e 20. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório. Ele começou a fazer milagres, maravilhas, foram ter com ele e tal. O que é isto? Esta turbulência toda, o povo todo atrás, para onde ele vai, ele atravessa o rio, atravessa o mar da Galileia e a cidade fica deserta aqui, vai toda a gente atrás dele. O que é isto e tal? Não é? E disse Herodes, João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam, é Elias. Outros diziam, é um profeta. Ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, este é João, que eu mandei degolar. Ressuscitou dentre os mortos. Versículo 20. Porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo e de boa mente o ouvia. Quem era João? Era o William Branham dos nossos dias? Era o mensageiro da hora? Era aquele que identificou o Cordeiro de Deus? Portanto, ele ouviu João e ele entendeu que iria haver ressurreição. As pessoas não ouvem a mensagem, sabem perfeitamente o que é a mensagem. Mas está aqui. Ele não teve dúvidas, não. Claro que ele não soube expressar aquilo que ele estava a pensar. O que é que ele estava a dizer? O Espírito que estava em João está em Jesus.
E onde está o Espírito que estava em Cristo? Está na noiva. Porque a noiva hoje é a fiel depositária da mensagem. Repara, a mensagem vive na noiva, ou não passa de um livro, como a Escritura. Cristo vive na noiva, ou então é um livro. O profeta disse, pai, mecanicamente, qualquer homem minimamente habilitado abre o livro e lê e até interpreta. Mas se requer a dinâmica, o Espírito Santo, que é o único intérprete da palavra de Deus. Não é? Sem o Espírito Santo, é o entendimento do homem. Lê e diz, isto é isto. Agora, isso não quer dizer que seja a leitura de Deus. Só o Espírito Santo tem a leitura de Deus. Por isso Jesus disse, até vos convém que eu vá. Quando eu for, enviar-vos-ei o Espírito da verdade, e Ele vos fará saber todas as coisas. Ou seja, a mente de Cristo em nós, a mente de Deus em nós. Amém? Portanto, repare, Herodes ouviu João Batista e tal, isso não impediu de lhe cortar a cabeça. Não impediu de o matar. Certo? Certas pessoas ouvem a mensagem e isso depois não as impede de crucificar o mensageiro. Claro que não. Claro que não. Olhem Herodes. Ele ouvia João atentamente. Portanto, quando as coisas começaram a acontecer de determinada maneira, ele disse alto, João ressuscitou. Está a ver? Ele não falou de espiritismo. Ele falou de ressurreição. Porque repara, nós vemos com Paulo muitos mágicos e feiticeiros quase fazendo aquilo que Paulo fazia. O profeta veio contar-nos histórias que ele assistiu, não é? Foi por isso que ele disse falar em línguas. Eu já vi demónios fazer isso. Interpretar. Eu já vi demónios fazer isso. E a seguir, irem beber coisas que mostravam o espírito que estava ali. Não me interessa agora estar a falar. Nós conhecemos a mensagem. Temos aí para ler. Não é? Depois iriam ter atitudes que mostravam que não tinham nada a ver com Deus. Tinham a ver com demónios. No entanto, falavam em línguas, interpretavam, tinham todos os sinais e maravilhas. Mas ele não teve dúvidas em afirmar que o grande sinal de Deus é o batismo do Espírito Santo. E o Espírito Santo fala de quê? De Deus. E faz que obras as de Deus? Certo? Amém? Veja, Herodes disse, este é João que mandei degolar. Ressuscitou dentre os mortos. Ele sabia que João tinha trazido uma mensagem de ressurreição. Certo? Ele sabia. Embora não tenha aceito, mas ele sabia que isso ia acontecer. O mundo sabe que vai haver um rapto. Certo? Mas nem por isso deixará de perseguir a noiva de Jesus Cristo. Amém? O selo de Páscoa. Quando ele provou pela sua promessa este grande poder conquistador que ele tinha, na Páscoa, repare, na Páscoa Deus provou o poder que ele tinha de conquistando o último inimigo, não é? Ele provou que podia conquistar a morte, o inferno e a sepultura. Eu sou aquele que fui morto e estou vivo novamente e vivo para sempre e tenho as chaves da morte, do inferno e da sepultura. Que afirmação para alguém fazer! Ele não apenas afirmou, como provou que tinha o que ele afirmava ter. Amém? Ele afirmou que tinha o que ele provava. Agora veja o que o profeta diz. Assim somos Páscoa também. É, irmã.
Aceita isso, entende isso. Oh, glória a Deus. É para isso, repare, é por isso que nós vimos a mensagem. É para entender o propósito de Deus. Amém? Assim somos Páscoa também, amém? Estamos agora na nossa Páscoa. Já fomos ressuscitados, aleluia! Das coisas do mundo para as promessas de Deus. Não vamos, estamos. É o potencial. Certo? Nós temos aí a mensagem no selo de Páscoa. Temos aí a mensagem ao nascer do sol. É a promessa de Deus de que Ele derramaria o seu Espírito nos últimos dias. E é isso que eles fariam. Amém? Apocalipse capítulo 5, versículo 2. Parte 2, perdão, versículo 93. O que tínhamos no princípio, falámos há pouco, não é? Redimir significa trazer de volta ao princípio. Agora repara, e o que é que tínhamos no princípio? O profeta vai responder. O que tínhamos no princípio? Vida eterna. Éramos herdeiros do mundo. Tínhamos vida. Nunca teríamos que morrer. Nunca ficaríamos doentes, nunca ficaríamos velhos, nunca teríamos nenhuma preocupação, não haveria nenhum funeral, nenhuma sepultura, nenhum mal, nenhuma morte, nenhum cabelo grisalho, nenhum ombro inclinado, nenhum lamento, nenhum choro. Teríamos vida eterna. Teríamos a jurisdição sobre toda a terra. Éramos simplesmente um Deus. Isto é tudo. Não é? Repare, não foi isso que Jesus disse? Então criticais-me, acusais-me, perseguis-me porque eu digo que sou Deus? Então não está escrito que aqueles a quem vem a palavra de Deus sois deuses? Amém? Éramos simplesmente um Deus sobre a terra. Ao sair andando, se esta árvore não parecesse bem aqui de pé, diríamos, sai daqui e vai para ali. E ela o faria. Se os ventos soprassem e não quiséssemos que ele soprasse, paz, fica quieto. E ele ficaria. Não foi o que Jesus fez. E o que ele veio fazer? Redimir tudo aquilo de volta para nós, novamente. Trazendo tudo aquilo de volta, novamente. Amém? Agora é então entregue ao nosso parente o livro selado com 7 selos da redenção que nós perdemos no Éden através de Adão. Lembre-se? Por isso João chorava. Não havia ninguém. Até ele aparecer, até ele se manifestar, estávamos condenados à morte. Aqui. Até ele aparecer, até se revelar nos nossos corações, estávamos condenados à morte. Repare, e é isso que João está a ver no capítulo 5 de Apocalipse, quando subiu lá. Até ele aparecer e tomar o livro e quebrar os selos, não havia ninguém digno e, portanto, a morte iria prevalecer. Foi a ressurreição que evitou que Satanás prevalecesse. Guardem isto nos corações, irmão. Foi a ressurreição de Jesus Cristo que impediu que Satanás prevalecesse nas nossas vidas. Amém? Há um documento de propriedade da nossa redenção selado com 7 selos. Então ele vem com autoridade, rompe os selos, revela e nos dá a herança que ele herdou, tornando-se redentor parente. Olha, é exatamente a mensagem que temos hoje para entregar. Redentor parente. Foi isso que ele se tornou. Amém? Redentor parente. Em vez de o guardar para si, ele nos dá tudo gratuitamente. Amém? Foi ele quem nos redimiu. É a prova do seu amor por nós. Amém? Estamos contentes por isso. Estamos gratos a Deus por isso. Mensagem porque foram pastores. O profeta diz assim: quando o grande pastor foi ferido, a grande ovelha profeta, quando ele foi ferido lá, ele disse: está consumado. E naquele minuto,
Assim que este pastor foi ferido, acabou. O pecado ficou resolvido, não havia mais pecado. Eles foram limpos, a pena foi paga. Os crentes cujos nomes estavam escritos no livro da vida, predestinados desde a fundação do mundo, terminou no minuto em que Jesus disse: está consumado. Ele, o grande pastor, veio para as suas ovelhas. Estava consumado. A mão direita de Deus foi retirada do seu seio, ferida. Depois, na Páscoa, ele voltou, amém? Levou-a novamente ao seu seio e estendeu-a a si e a mim, na forma da sua palavra. Isto faz-me lembrar Moisés, exatamente, faz lembrar Moisés. Toda a Escritura fala de Cristo, não é? Isso sempre me fez alguma confusão, não é? Sempre me deixou em expectativa, não é? O profeta dizer todo o versículo, toda a Bíblia fala de Cristo. Você tem, em todo lugar que você lê na Bíblia, você tem que ver Cristo. Se não viu, volte e leia outra vez. Ele voltou, amém, levou-a novamente ao seu seio, estendeu a si e a mim na forma da sua palavra, para nos redimir de volta ao jardim do Éden, de onde o pecado nos tirou. O segredo escondido deste grande coração foi revelado por um profeta pastor. Foi revelado por um pastor, profeta pastor, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Mensagem é o nascer do sol. E havia algo em nós a chamar: oh, nós queremos Deus. Estamos famintos e sedentos por Deus. Nós juntámos-nos aos metodistas, batistas, pentecostais, presbiterianos e tudo o resto, e ainda assim havia algo errado. Ainda não conseguimos encontrar. E de repente, enquanto estávamos a vaguear em trevas, a grande ressurreição veio a nós na manifestação da palavra prometida de Deus. Como Ele era a manifestação da palavra prometida de Deus, não deixarei a sua alma no Hades, nem permitirei que o meu santo veja a corrupção. Ele manifestou cada palavra de Deus que estava prometida para ele. Ele provou quando ressuscitou na manhã de Páscoa. Amém? Parágrafo 73. É o que ele provou. Aleluia. Isto é o que a Páscoa provou. Ele não apenas era a palavra, mas ele era Deus, a dinâmica da palavra. Isso fez com que o corpo de Jesus Cristo, frio, rígido e morto no túmulo, se agitasse à vida e ressuscitasse e removesse a pedra. Repare, nunca pensou: vai haver uma reação assim, mas quem nos removerá a terra de cima? Quem abrirá a tampa do caixão? Está a ver? O mesmo poder que removeu a pedra lá no Calvário e vivificou aquele corpo. E isso foi o que Paulo escreveu aos Romanos pelo Espírito Santo. Se o Espírito que está nele, que estava nele, está em vós, o mesmo Espírito que o levantou a ele dos mortos, nos levantará a nós também. Amém? Amém? É essa dinâmica que se requer na palavra também, para nós vermos Cristo em cada parágrafo, em cada versículo. Amém? É essa dinâmica. Eu sou aquele que estava morto, tão morto que até o sol disse que ele estava morto. A lua disse que ele estava morto. As estrelas disseram que ele estava morto. Toda a natureza disse que ele estava morto. E agora o mundo inteiro tem que reconhecer que ele está vivo. Ele não era apenas a mecânica, a palavra de Deus. Ele era a dinâmica para o provar. Vamos avançar um pouquinho mais. Parágrafo 92. O que é que isso faz? Agora ouça, para que saiba. Nesta Páscoa, eu quero que isto signifique mais para si do que qualquer outra Páscoa já significou.
Repare, nesta mensagem, neste dia, 18 de abril de 1965, foi quando ele trouxe à igreja a revelação para dar um quarto de volta àquela figura, àquela fotografia, e disse, e agora olhem, o que é que veem? E a igreja viu Cristo. Está a ver? Foi uma Páscoa diferente ou não foi? O profeta estava a falar bem ou não? Quero que veja. Sabemos o que fez por ele, mas eu quero que veja que não é futuro. Já fez o mesmo por si. Veja, o que faz? Vivifica o corpo mortal. Por isso é que somos curados. Né? Então hoje de manhã eu pensava, eu tive que fazer algumas alterações na minha casa e uma delas foi mudar da casa de banho, que era a minha, e passar para outra. Mas às vezes eu vou lá. E às vezes eu não posso evitar ir lá e relembrar certas situações. Não é? Certas duras batalhas. Mas ao mesmo tempo, relembrar também o que Deus fez por mim. Da condição em que eu estava. Eu não posso esquecer isso. Nenhum de nós pode esquecer de como éramos, como estamos, certo? Na condição em que vivíamos e na condição em que Ele nos pôs hoje. Não podemos esquecer isso, certo? Porque isso tem um nome, é ingratidão. Um cristão tem que ser grato, é grato por natureza. Graças te dou ao Pai. Graças te dou ao Pai. Né? Permanentemente, graças te dou ao Pai, estava nos seus lábios, certo? Quero que veja, não é futuro, vivifica o corpo mortal. Este corpo em que vivemos, vivifica. E eu estava a pensar nisso porque pensava também lá, numa dessas ocasiões, os próprios médicos aceitam já que eles não têm o poder de curar. Ou então eles mesmos nunca estariam doentes. E sem doença não havia morte. Certo? Você diz, não, há pessoas que morrem de causas naturais. O coração para, pronto, isso é uma doença. Não é? Chamamos-lhe doença, porque se não houvesse essa doença, o coração nunca parava e, portanto, nunca morriam. E nós vamos para lá. Certo? Aliás, nós estamos lá, porque o profeta está a dizer. Estamos lá. Está feito já agora. Certo? Essa ressurreição está em nós. Porque Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Certo? Porque Ele foi curado, nós somos curados. Amém? Este corpo mortal em que vivemos, vivifica, ou por outras palavras, traz à vida tecidos, músculos, células que estavam mortas, ressuscitam. Amém? E agora nós vamos encerrar. Parágrafo 199. Creem nisso? Nós ressuscitaremos. Amém. Creem nisso? E agora tem o ponto de exclamação, tem que ser dito dessa maneira. De outra maneira, nós ressuscitaremos. Nele nós tornamo-nos parte dele. A Páscoa. Olha aí outra definição da Páscoa. Pela Páscoa passamos a ser parte dele. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai e o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Amém? Páscoa, o segredo revelado de Deus, como foi então, da vida depois da morte. Não é da vida para a morte, é o contrário. Não é? É da morte para a vida, ou seja, vida depois da morte. Amém? Nós estamos vivos agora, que antes estávamos mortos em pecados e transgressões. O verdadeiro selo de Páscoa removeu a morte do meu redor e eu estou vivo. O selo de Páscoa, no princípio, rompeu o selo do selo romano.
Rompeu o selo do selo, sim. Não está mal escrito. Rompeu o selo do selo. Não é? Porque havia um selo romano. Não é? E veja só, na era das trevas, durante o tempo da Inquisição, quantos milhões esse selo não matou. Mas esse selo de morte foi quebrado. Certo? Pelo selo da vida. O selo de Páscoa, no princípio, rompeu o selo do selo romano, o selo da Páscoa, em que ele foi selado. Ele mesmo foi selado, não é? Foi lá colocada a pedra e foi selada pelo governador. Está a ver? Ele rompeu com tudo isso e saltou cá para fora e hoje vive eternamente. Amém? E os homens, quando morriam, desapareciam. Mas ele rompeu o selo e revelou o segredo. E agora Deus, pelo seu Espírito Santo, rompeu o selo ao redor das nossas vidas. E Cristo revelou que vive em nós, porque agora estamos vivificados com Ele. Amém? Deus abençoe. Boa Páscoa. Vamos ficar de pé. Vamos dar graças a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, somos um povo privilegiado, Senhor. Muitas vezes nós ouvimos dizer que somos aquele grupo dos perseguidos do Senhor. Sim, também somos, porque Ele foi perseguido, foi moído, foi batido, foi pisado, escarnecido, cuspido. Foi tudo isso, Senhor. Mas tudo isso perdeu significado na manhã, numa manhã como esta, em que Ele subiu por cima e colocou todos os seus inimigos debaixo da planta dos seus pés. Em silêncio. Sempre em silêncio. Tudo sofrendo, tudo padecendo. E somos realmente, Senhor, parte desse grupo dos perseguidos. Aliás, Jesus disse: todos aqueles que piamente, ou seja, corretamente, em perfeita adoração, quiserem seguir a Jesus Cristo, padecerão perseguições. Senhor, isso é por causa da condição em que nos encontramos agora. Num mundo rodeado de pecado. Como disse Paulo aos Hebreus, rodeados de todo o embaraço e de todo o pecado. Mas, Senhor, a Escritura nos exorta a correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando Jesus, aquele que ressuscitou na manhã de Páscoa, o autor e consumador, autor lá no princípio e consumador na redenção das nossas vidas. Que regozijo, que privilégio, Senhor, nós que mergulhávamos ou caminhávamos, Senhor, muitas vezes nos pavoneávamos pela rua fora, com os nossos bons trajes, o nosso carro novo, o nosso novo emprego, o nosso alto salário, regozijávamos com tudo isso e tudo isso era nada. E hoje, Senhor, nós damos conta do valor que teve a Tua dádiva de amor, porque ela trouxe vida e vida com abundância. Senhor, só podemos dizer obrigado. Não sabemos como dizer de outra forma. Mas, Senhor, temos sido ensinados a fazer de outra forma. Ajuda a nossa fé, Pai, para que verdadeiramente sejamos vasos de que Tu consideres que valeu a pena
derramar sangue e dar a vida por nós. Que sejamos dignos disso, Senhor. E eu oro e eu peço, Senhor, porque eu sei que nenhum de nós será capaz de o fazer por si mesmo. E por isso pedimos em oração, humildemente, a Tua ajuda, o Teu auxílio, a revelação do Teu poder, do Teu plano, do significado real desse amor. Porque sempre falamos de amor, sem realmente saber o que era amor. Tu nos mostraste o que era amor. Pois estando nós mergulhados em iniquidade e em pecado, os quais são abominação para Ti, Tu deitaste tudo isso, lançaste tudo isso no mar do esquecimento. Nos lavaste com o Teu sangue e nos restauraste ao nosso lugar primitivo, à condição de filhos e filhas de Deus. Obrigado, Pai. Ajuda-nos apenas, Senhor, ajuda-nos apenas, enquanto aqui permanecermos, a ser dignos desse amor. Instrui-nos a cada dia. Ilumina-nos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso líder, o nosso guia, Senhor. Quando estivermos a fazer algo errado, que o Teu Espírito Santo seja o som de alarme, a voz de alerta. A Escritura diz: não deis lugar ao diabo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Envolve-nos, Pai, no manto da Tua misericórdia. E, Senhor, dá-nos coragem e poder a cada dia para combater e destruir as astutas ciladas do diabo. Para isso a Escritura diz que é necessário o escudo da fé. Senhor, dá-nos esse escudo. A Escritura diz que é necessário o Evangelho, o capacete da salvação. Ter calçados nos pés o Evangelho da justiça. Senhor, prepara-nos, Pai. Saúl tentou preparar Davi com tudo isso. Mas essa não era a mensagem da hora e Davi não pôde suportar. Ele sabia que tu estavas naquela funda. Como o profeta diz, aquela funda era a mensagem da hora. E com ela, em simplicidade, mas no poder da simplicidade da revelação de Deus, ele derrotou o maior inimigo que naquele momento estava perante Israel. E quando ele derrotou esse maior inimigo, então depois ele nunca perdeu. Ele derrotou todos os outros inimigos. E aí está mais um tipo de Cristo. Quando derrotou o último inimigo, que era a morte. Glorificado seja o Teu nome, Pai. Senhor, que a Tua unção, que esta unção, Senhor, permite-nos levá-la em nós agora, inundar os nossos lares, a sala de aula, o local de trabalho, o meio de transporte, Senhor, onde quer que colocarmos a planta dos nossos pés, Pai. Abençoa-nos, Pai. Senhor, estamos gratos pela viagem missionária de irmão Paulo. Creio que no próximo domingo ele poderá, Senhor, fazer-nos um pequeno resumo dessa visita. Senhor, mas sabemos que o Teu nome foi glorificado. Sabemos, Senhor, que houve alegria nos corações dos santos nessa visita, Senhor. Sabemos, Pai, porque Ele nos trouxe essas notícias, que a noiva ama a noiva, que eles se têm agradado do trabalho que tem sido desenvolvido nas traduções. E, Senhor, eles têm sido parte desse trabalho também. E, Senhor, nós nos agradamos com o agrado deles, porque esse é o agrado
na manifestação do teu poder, porque sem a tua ajuda nada poderia ser feito. E por isso agradecemos também, Senhor, nesta manhã, por esta mensagem importantíssima, Senhor, porque ela tem o título Redentor Parente. E nós precisamos de um Redentor Parente. Essa é a lei que não pode ser transgredida. E portanto ela teve que ser cumprida. E ela foi cumprida, Senhor, nesta manhã de Páscoa que hoje comemoramos, e cuja mensagem acerca dessa redenção, o que a lei, o que a natureza fez, mas o que a graça manifestou também. A graça estava presente em Boaz. Boaz foi um tipo de Cristo. Eis aí, continua Cristo a aparecer ao longo da Escritura. Ruth, a moabita, a gentia, a indigna, sendo resgatada da sua indignidade e trazida de volta por um ato de amor, por um ato de redenção. Mas teve que aparecer um que fosse digno de quebrar esse selo da indignidade e o substituir por um selo de dignidade. Boaz fez isso por Ruth, Cristo fez isso por si, Cristo fez isso por nós. Glorificado e louvado seja o nome de Jesus Cristo. Pai, ajuda-nos em cada dia desta semana. Pai, abençoa os santos ao redor do mundo. Pai, abençoa, Senhor. Derrama do Teu Espírito, Pai. Senhor, a Páscoa tem sido comemorada, Pai, ao longo destas últimas horas. Ela continuará a ser comemorada nas próximas horas. Mas o Teu nome, Senhor, unidos os pontos, será glorificado. E será o Teu nome que ressurgirá lá na glória, sendo louvado. Porque Tu és o autor da Páscoa. Tu és a razão da nossa Páscoa. Tu és a razão da nossa redenção. Tu és a razão da nossa existência. Tu és a razão da nossa continuidade. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Abençoa os nossos lares. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos, os nossos desejos, as nossas aspirações, Senhor. Tu nos conheces, Tu conheces o nosso coração, Tu sabes sempre porque desejamos fazer determinada coisa. Senhor, tira a indignidade dos nossos projetos, dos nossos pensamentos, e que prevaleça aquilo que for digno, que operar para o bem e para a glória do Teu nome e do Teu reino. Obrigado, Pai, por nos teres separado e escolhido para receber a mensagem desta hora. Não como Herodes, ouvi-la e depois matá-la, ou cortar-lhe a cabeça do mensageiro. Senhor, a mensagem continuou a ser falada. Eles podem cortar o mensageiro. Eles podem matar o mensageiro. Eles não vão nunca matar a mensagem, porque ela é a mensagem da eternidade. Mas, Senhor, ajuda-nos a conservar essa mensagem. É ela que dá sustentação ao que Jesus profetizou, dizendo: vós vivereis porque eu vivo. E Paulo disse: a vida que eu vivo na carne, não mais a vivo eu. É Cristo que vive em mim. Pai, nós louvamos e glorificamos o Teu nome. Novamente neste dia, Pai, em que comemoramos esse memorial, recordamos o que foi feito por nós, esse ato de vida, esse ato de amor. Senhor, o nascimento de um bebê é a manifestação de um ato de amor. E o Teu ato de amor nos fez também nascer de novo. E somos agora, Senhor, como a menina dos Teus olhos. Guarda-nos, Pai. Zela por nós. Zela pelos santos ao redor do mundo. Abençoa cada lar, cada família. Abençoa as igrejas dos santos.
Abençoa, Pai, os ministros ao redor do mundo. O Teu Espírito tem dado 5 ministérios para a edificação do corpo. Pai, fortalece cada um. E especialmente renova e fortalece e vivifica aqueles que estão debaixo desses ministérios, para que a vida prevaleça e o Teu nome seja em tudo glorificado. Para isso estamos aqui, Pai. Por isso oramos, por isso nos rendemos a Ti, por isso glorificamos o Teu nome. Tudo seja feito para a Tua honra e glória, pois Te pedimos e Te agradecemos, no nome que é sobre todo nome, o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.